Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 445. Eu sou o Guilherme e estou aqui sozinho novamente para fazer esse podcast. Sozinho mais ou menos, né? Daqui a pouco o Dudu vai aparecer em 2 momentos aqui rapidinho, mas é mais um daqueles podcasts feitos durante essa Copa do Mundo dos Clubes aí, sem jogos do Corinthians, então o pessoal tirou umas férias e eu tô fazendo aqui sozinho. E vamos passar algumas notícias do que aconteceu da semana do Corinthians e no final a gente vai lembrar a conquista da Copa do Brasil de 1995. Bom, meus amigos corintianos, eu só queria lembrar que a piada nunca termina. Você pode continuar chamando o time de verde de sem mundial, porque mais uma vez foi e não ganhou nada. Então continua sem mundial. 51 é pinga. Ontem, no sábado, aconteceu o amistoso de Masters, né, no Pacaembu, com o Tite de volta, lá amistoso Corinthians e Boca, relembrando a conquista do Corinthians em 2012, para marcar também um pouco esse novo Pacaembu que está surgindo aí, privatizado e tudo mais. Foi um empate em 1-1 e o grande personagem, claro, foi o Tite de volta ali para comandar o Corinthians, o treinador que estava quase certo para assumir o time antes do Dorival. E no dia lá ele passou mal, teve um mal súbito e acabou não vindo para São Paulo para finalizar os seus acertos com o Corinthians. Ainda vejo muito torcedor reclamando e tratando até um pouco mal o Tite, né? Eu acho que injustamente. O Tite já havia recusado o Corinthians em outras oportunidades, é verdade, mas tinha recusado no momento muito anterior. Não chegou nem proposta, ele já falou logo de cara que não queria. Dessa vez ele estava negociando, passagem marcada. E ele passou mal. É legal ele ter voltado, né, a aparecer em público. Acho que é a primeira vez que ele aparece para falar do Corinthians ali, para falar desse momento. Ele desconversou um pouco, enfim, disse que tá bem, tá se tratando. No final do jogo ele falou, gostinho de quero mais. Mas eu acho que ainda não tá no momento dele voltar. Ao mesmo tempo eu senti ele um pouco abatido também, eu acho que esses anos todos dirigindo o Corinthians e a seleção brasileira estão pesando nas costas do treinador. Espero que ele se recupere e que ele, enfim, que faça o que ele quer fazer da vida dele, né? Se é se aposentar, se é ficar quieto, se é virar comentarista, enfim, se quiser voltar a treinar também. Boa sorte aí pro Tite. Eu acho que vai ser muito difícil na minha vida ver um treinador mais importante pro Corinthians do que o Tite foi nesses últimos anos, né? Essa semana já começa essa história de reforços, né? Do Corinthians ir atrás de reforços. Primeiro foi o interesse no Biel, atacante Biel. Eu confesso que eu não conhecia esse Biel. E o Corinthians já divulgou nota também avisando que não tem mais negócio, enfim, que o Sport queria um empréstimo. O Sport queria a venda do jogador direto e o Corinthians estava querendo um negócio que era um empréstimo com opção de compra, nos moldes que o Corinthians tem feito recentemente, especialmente acho que o Thales foi assim, com os americanos lá, e o Sport não aceitou, e então o Corinthians soltou essa nota. E eu acho que essa nota tem algumas camadas aí que a gente pode analisar, né? A primeira, vários veículos de informação disseram que o Corinthians estava negociando no preço cheio, que queria comprar e tudo, e aí já muita gente reclamando, o Corinthians com dívidas e tal, não pode investir tanto num jogador que não mostrou, né, nesse semestre que passou lá em Portugal alguma melhora, alguma evolução, né? E aí o Corinthians já, nessa nota, avisou que estava negociando nesses modos que eu comentei aqui, no empréstimo, não seria pelo preço total. Então tem um pouco mais essa resposta para os veículos de informação, para os torcedores, né, que já estavam começando a achar que estavam gastando dinheiro demais, e tem também uma resposta para o próprio Sporting, né? Imagino que nos bastidores o Sporting estava querendo empurrar o jogador, porque parece que realmente eles estão atrás de um clube de qualquer maneira para se livrar do tal do Biel. E o Corinthians, já divulgando essa informação, já mostra que
não vai negociar nesses termos, né, com o Sporting. Por quê? Porque eu acho que pode ser que isso volte ainda, né? A janela está só abrindo recentemente, né? Está só começando. Então, acho que é possível ainda que, caso nessa janela não apareça nada mais interessante para o Sport pode voltar a ligar para o Corinthians e falar, então, lembra aquela proposta que colocou? De repente pode dar certo. Então, já está mostrando para vários lados ali que o negócio tem que ser de uma outra maneira. Aí tem que ver o lado do Corinthians quando essa janela estiver fechando. Se o Corinthians já tiver acertado com outro jogador com essas características, muito provavelmente não vai atrás desse Biel. Eu não conhecia esse jogador e nem tinha motivo para conhecer, porque ele nunca foi titular de verdade em nenhuma equipe aqui do Brasil que ele jogou, né? Ele tem 24 anos, pelo que subiu pro profissional com o Fluminense em 2021, emprestado para o Grêmio para disputar a Série B, depois foi contratado pelo Bahia em 22, e aí aparece o Sport para levar o jogador embora nesse início de 2025. Como eu falei, o jogador que não foi titular absoluto em nenhuma das equipes que passou. E o Sport o contratou porque parece que ele tinha um jogador machucado e precisava repor ali. Obviamente não deu certo, né? Não é fácil essa mudança, e eu acho que o Corinthians está fazendo certo em ir com calma nessa negociação. Agora, quem tem que abrir o olho nessa história do Biel e tal é o Thales Magno, né? O Corinthians quer investir num jogador de lado de campo, e o Thales, que está emprestado de um time americano, né? Com o preço de passe fixado, mas o preço de passe fixado é alto. O Corinthians renovou o empréstimo agora, né, para ele jogar mais 6 meses. Se ele está indo atrás de outro jogador, é porque já não está querendo mais o Thales. E duvido que o Corinthians vai pagar esse tanto para os americanos e investir em mais algum outro jogador até o final do ano com essas mesmas características. Então, se o Thales Magno quer ficar no Corinthians, está na hora dele correr mais, está na hora dele mostrar mais, marcar mais gols, voltar a ser um Thales mágico e deixar de ser o Thales trágico que tem sido nos últimos meses. Outro jogador que estão falando aí que o Corinthians está interessado é um atacante, Carlos Vinícius, que está em fim de contrato com o Fulham da Inglaterra. O Dudu vai falar um pouco mais sobre esse jogador. Fala, Dudu! Boa noite, pessoal da Irmandade. Todo mundo sabe aí que o Corinthians já se reapresentou, está precisando de peças de reposição, como falam, atacante. E um dos nomes que surgiu foi o do Carlos Vinícius. É um jogador de bastante força física, tem a preferência pelo pé esquerdo, né, canhoto. É um jogador que tem a parte aérea muito boa, faz o pivô muito bem. Ele não viria para ser, acho que, titular absoluto, né, como camisa 9. Depende muito do que vai acontecer com o Corinthians nessa janela de transferências. Mas é um jogador que pode jogar como centroavante, fazendo com que o Yuri se desloque um pouco mais para os lados. Vamos ver, tem a questão do Memphis, que já precisaria ser jogar um pouco mais recuado, mas o Carlos Vinícius é uma ótima opção para o ataque. Acho que a princípio ele não seria titular, mas ele poderia vir brigando por essa posição, né? Ele teve um bom destaque no futebol português, no Benfica, teve uma boa passagem pelo Tottenham também na Inglaterra. Depois ele foi para o Fulham, foi para o Galatasaray, voltou para o Fulham, e aí ele não teve tantas boas participações. Mas ele está sem contrato, viria sem custos para o Corinthians. A questão só é esse alto salário, né, que ele está pedindo, em função que todo mundo sabe que o mercado sabe que o Corinthians paga bastante pro Yuri, paga bastante pro Memphis. É um camisa 9 que o Corinthians hoje não tem, é de uma proposta diferente. Seria muito importante poder contar com um atacante com essas características. O Carlos Vinícius eu também não conhecia, um jogador que foi cedo para a Europa e fez a carreira toda dele lá fora, eu não conhecia. O que eu pesquisei rapidamente é que ele também pode fazer, o Dudu falou que ele pode fazer esse 9, mas acho que ele também pode fazer a posição de lado de campo. Enfim, o Corinthians tem uma questão no ataque do Corinthians que são os 3 jogadores principais do clube, né? O Memphis, o Garro e o Yuri Alberto. Você não consegue armar, você não pode tirar nenhum dos 3 de campo. Os 3 têm que estar em campo. E os 3 são jogadores muito ofensivos, que ajudam pouco na defesa. Isso foi um problema pro Ramon Dias, que depois ainda colocou o Carijo para jogar. E o Carijo joga muito bem, mas é um jogador que também faz muito bem a parte ofensiva e piora a parte defensiva. Você não pode tirar nenhum desses 3 medalhões. O Garro, com uma perna só, nesse começo de ano, já mostrou que joga melhor qualquer um que a gente tem no elenco.
O Memphis já tem se mostrado decisivo, o Yuri Alberto artilheiro. Então, Carlos Vinícius, ou Biel, ou quem chegar, vai chegar para esquentar o banco e entrar de vez em quando numa dessas posições. E o Dorival tem que quebrar a cabeça para armar o time com esses jogadores, com esses 3 jogadores que não ajudam tanto a defesa. E esse é o principal desequilíbrio que eu vejo na equipe corintiana. Ter esses 3 caras em campo e ainda assim ter uma equipe mordedora. Enfim, mas vamos ver aí como é que o Dorival vai armar essa equipe nesse retorno, né? E a princípio, né, o Corinthians volta a jogar na semana que vem contra o Red Bull Bragantino sem nenhuma contratação nova, né? A única contratação do Corinthians nesse ano, em 2025, foi o Angileri, que chegou ali no meio do Campeonato Paulista e depois não chegou mais ninguém. E a gente teve saídas, né? Teve saídas do Alex Santana, teve saída agora do Coronado. Enfim, o Giovani também está saindo agora, mas ele também já sabia que não ia ficar e tudo mais, já não estava nem sendo aproveitado direito, né? Então é uma volta do Corinthians aí sem grandes novidades. A novidade, é claro, a novidade talvez seja o departamento médico mais esvaziado. Enfim, como eu falei, o domingão que vem tem jogo, né? Dia 13, 7 da noite na Neoquímica Arena, o jogo contra o Red Bull Bragantino. Transmissão da Record, da Cazé TV e do Premiere. E o Dudu vai falar um pouco dessa partida pra gente. Fala, Dudu! Nós vamos enfrentar o Red Bull Bragantino em casa. É um adversário complicado, costuma dar bastante trabalho para o Corinthians ultimamente. O técnico deles fez um trabalho ano passado no Cruzeiro e assumiu esse ano o Bragantino. É um time que joga no 4-2-3-1. Eles têm um time mais jovem, tem bastante correria. É um time mais organizado, tem um outro jogador mais experiente, como o Eduardo Sacha. O goleiro Cleiton já está lá faz um tempo. Tem um jogador do Corinthians, o Juninho Capixaba. Está na frente do Corinthians na tabela. Hoje eles estariam no G4. Perderam a última partida antes da paralisação para o Bahia jogando em casa, é verdade. Tiveram um jogador expulso. Tem que tomar cuidado. Não vai ser um jogo fácil. Todo mundo precisa ver como os times vão voltar dessa paralisação. A informação é que o Bragantino está focando muito na parte física devido à maratona de jogos, né? Que eles ainda estão na Copa do Brasil, assim como o Corinthians. Torcer para que o Corinthians possa vencer e retomar o campeonato com vitória e partir para uma arrancada importante para que a gente volte a ficar na parte de cima da tabela, né? Brigando aí pelo G6. No Paulista desse ano, de 2025, a gente ganhou do Red Bull Bragantino. Foi o primeiro jogo do ano, né? A gente foi fora de casa, e não foi na nossa casa, na Neoquímica Arena. Foi o gol do Thales e do Pedro Raul. Ganhamos de virada. O Pedro Raul marcando ali gol nos acréscimos já do jogo, né? Na nossa casa, a gente não ganha do Red Bull Bragantino desde 2022, quando a gente ganhou de 1-0. No ano passado, pelo brasileiro, a gente empatou em 1-1, gol do Thales nos acréscimos, quer dizer, a gente vinha perdendo a partida quase até o final. E na Sul-Americana a gente enfrentou o Red Bull Bragantino, mas perdemos na Neoquímica Arena, né, 2-1, mas a gente tinha feito um bom resultado fora de casa na primeira partida. Até por isso a gente jogou com uma equipe mais alternativa e tudo mais, e a gente fez o placar para nos classificar. Então a gente perdeu o jogo, mas ganhou a classificação deles na Sul-Americana do ano passado. Em 2023, a gente perdeu por 1-0 um time comandado pelo Luxemburgo. Então, é um adversário realmente bem complicado. E pensando aí na escalação, né, eu imagino que o time deve vir com o Neneca, Mateuzinho. Eu acho que ele vai voltar com o Gustavo Henrique e André Ramalho. Na esquerda, eu acho que vai de Angileri. Acho que no meio a gente vai de Ranieri, recuperado de contusão, Bidon e o Maicon, né? O Dorival tem gostado muito do Maicon. E na frente ali o Garro, Memphis, e não vai ser o Yuri Alberto, talvez seja o Romero ou até mesmo o Thales Magno. Enfim, vou apostar no Thales. Acho que ele vai colocar o Thales e vai deixar o Romero pro segundo tempo. Mas tá aí a volta do Corinthians em campo num dia que vai ter jogos, vai ter a final, né, do Mundial no dia 13. Domingo, dia 13, a final é 4 horas, o jogo do Corinthians é marcado para 7, o que significa que a gente volta com a nossa live. A nossa live volta na semana que vem, então dia 13, depois desse jogo, lá pelas 9, 9h30 da noite, a gente volta com a nossa live e o nosso podcast volta no formato tradicional, então na semana que vem.
Então, se você que está acompanhando a gente nessas semanas, vai ter nossa volta 100% na semana que vem. E agora vamos relembrar, então, a nossa conquista de 95, da Copa do Brasil de 95. Eu estou reciclando aí especiais que a gente gravou em 2019, né? Durante a Copa América de 2019, a gente fez esses especiais nas semanas da competição. Enfim, em 2019 a gente gravava presencialmente, né? Antes da pandemia, e não tinha a Ana ainda e não tinha o Dudu. Então a gravação estava presente eu, o Gibson, o Ícaro e o meu irmão Fábio, ali para falar da Copa do Brasil de 95, conquista invicta do Coringão. Bom, para começar a falar da Copa do Brasil de 95, temos que falar da campanha, não é isso, Fábio? Vamos falar como um pouco foi a da campanha do Corinthians e como o Corinthians se classificou para essa Copa do Brasil de 95? Eu gosto de colocar todo um contexto histórico aqui, Sim, né? Porque por falar da história do Corinthians, falar dos campeonatos do Corinthians, é falar da história do futebol brasileiro. E tem muita história para contar aí, né? Como se classificava para a Copa do Brasil? Você tinha que ganhar o estadual, né? E alguns estados mandavam o vice também. Só que aí o que aconteceu, né? Naquele ano, acho que o Vasco ganhou o Vasco ganhou o Carioca, o Volta Redonda ficou com o vice. Flamengo, Fluminense, Botafogo, todo mundo de fora. Né? Então, deram um jeito para entrar o Flamengo. Só que para disfarçar um pouquinho, falaram, não, as 4 maiores federações vão ter 4 convidados, né? Só que a Federação Paulista foi um pouco mais democrática, assim, né? Pensou, o São Paulo e o Palmeiras tinham ficado em primeiro e segundo. Viu uma oportunidade de negócio, digamos assim. Ou isso, né? E de vender direitos pra TV também. Exatamente. Né? E aí pensou, vamos fazer um campeonatinho extra pra que um time ganhe aí. Aí criou-se a Copa Bandeirantes. O que era a Copa Bandeirante, né? Que acho que não tem a ver com a TV, tem a ver com os bandeirantes de São Paulo, claro, etc e tal, né? A gente tá falando tanto de TV, é bom deixar claro isso aqui, né? Apesar de que eu acho que foi a TV Bandeirantes que transmitiu, se me lembro. Tem que aproveitar. Se você não consegue fazer esse pitch pra TV Bandeirantes, a gente vai fazer uma Copa Bandeirante e vender pra você, você não sabe vender nada. Mas aí eram os 6 primeiros do Paulista anterior, e o primeiro da segunda divisão do Paulista e o primeiro da terceira divisão do Paulista. Enfim, só pra juntar uma turma a mais ali. Foi um campeonato rápido, eram só 8 jogos aí, foi rapidinho. Os finalistas foram Corinthians e Santos, que curiosamente tinham sido o 3º e 4º lugar do Campeonato Paulista do ano anterior, né? Daquele ano, né? O legal foi que o Corinthians teve aí um jogo histórico contra o Santos nesse meio tempo aí, nessa final. Meteu um 6-3 aí no Santos, um jogão. Falando assim, parece que foi uma baita dominância do Corinthians. Não, foi um jogo lá e cá. Foi um jogo lá e cá. O Corinthians saiu na frente, tomou virada, virou de novo, aí tava empatado 3-3, aí lá pelos 30 e pouco o Viola decolou e fez 2 e resolveu o jogo aí. Mas enfim, tudo isso pra falar, o Corinthians classificou pra jogar a Copa do Brasil, isso foi tudo em 94, pra jogar a Copa do Brasil em 95. Isso. A Copa do Brasil, então, o Corinthians gosta de ser campeão invicto das coisas, né? Ele fez 10 jogos, né? Foram 10 jogos e o Corinthians já foi campeão paulista invicto, já foi... Em 95 não tinha sido ainda, mas já foi campeão da Libertadores invicto, Mundial invicto. E na Copa do Brasil a primeira conquista também foi de forma invicta, sim. 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates, completando aí, foram 21 gols feitos pelo Corinthians nesses 10 jogos aí, uma média de mais de 2 gols por jogo, tomou apenas 3 nesses 10 jogos inteiros aí, né? Pô, bacana aí. Enfrentou ao longo do caminho aí o Operário do Mato Grosso, o Rio Branco, o Paraná, o Vasco e na final, obviamente, pegou o Grêmio aí. Os 2 empates também é curioso, porque o Corinthians contra os times grandes só ganhou, né? Ele empatou contra o Operário ali no primeiro jogo da Copa do Brasil e depois acabou empatando contra o Paraná, que naquela época até que era um time grande também, né? Não, a gente continua igual hoje em dia. Né? Contra os times menores um pouco mais de dificuldade. Era isso que eu tava querendo chegar, né? O Corinthians sempre tem essa de crescer na hora H aí, de crescer nos momentos importantes. Mas a final foi contra o Grêmio, né? O Grêmio que Exatamente. era, como o Gibson bem lembrou aqui, o campeão, na 95 era o campeão da Copa do Brasil de 94. Tinha sido 2 vezes campeão desse campeonato. Né? Jogava Libertadores na época, tinha sido campeão gaúcho também. E se não me engano, ele foi campeão da Libertadores esse ano, exatamente. Venceu a Libertadores esse ano. E tinha um time recheado de jogadores conhecidos, né? O Jardel, o Arce, Danley, o Paulo Nunes, Rivarola. E estava ascendendo do futebol o treinador do Grêmio na época, que era o Luiz Felipe Scolari, né? Mais algum detalhe da campanha que você gostaria de adicionar? Acho que a gente já montou aí o cenário para chegar nessa final aí.
Eu não vou falar que eu não deixei a cama pronta pro Gibson, porque fica estranho, né? Passa a bola pro Gibson. Passei a bola para o Gibson, então. E aí, Gibson, pega minhas bolas aí. E aí, Gibson, diga para nós como foi essa partida final. Agora que o Fábio fez esse preâmbulo todo, me diga, como foi? Teve o primeiro jogo que foi no Pacaembu, né? O segundo jogo foi lá no Sul, né? Isso é uma coisa interessante, o Corinthians... todos os mandos do Corinthians foram no Pacaembu. Exatamente. Normalmente as finais, os jogos maiores Era clássicos, no Morumbi, né? O Corinthians acabava levando pro Morumbi para ter um público maior e tudo mais, mas nessa Copa do Brasil ele não fez isso. No primeiro jogo, quando eles venceram 2-1, saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo. Gol do Viola, né? Gol do Viola. Né? No comecinho do segundo tempo, logo o Grêmio empatou, acho que foi aos 20 minutos, acho. Aos 20 minutos o Grêmio empatou e o Marcelinho respondeu em seguida, 2-1 logo em seguida. De falta, né? De falta, aos 26, 27. Darley ficou Os gols de falta marcando 26, a história do 27 Corinthians. segundo tempo, né? Com isso, o Corinthians foi pro jogo final com a vantagem do empate. Apesar de decidir Né? fora de casa. Exatamente, jogar fora de casa, mas jogar pelo empate, né? Mas o Grêmio tinha aquele lance de gol fora de casa. 1-0 era do Grêmio, se fosse lá no Sul. Sim, porque Então tinha era um feito jogo- um gol fora de casa. Exatamente, era um jogo muito, muito perigoso pro Corinthians. Aquele esquema que você fala, pô, é uma vantagem pelo muito. Você joga pra vantagem, mas não joga contando com ela, né? E o segundo jogo da final, cara, bicho, cara, foi uma pancadaria, velho. Pros padrões de futebol de hoje em dia, cara, né? O Grêmio... Foi kickboxing, assim. Não, teria acabado o jogo ali aos 10, 15 minutos do segundo tempo por falta do jogador do Grêmio. Acho que a 30 minutos do primeiro tempo já tinha o Grêmio tomado 5 amarelos. Em 30 minutos. Se o árbitro tivesse mantido esse critério, até teria sido um monte expulso. Mas ele parou da cartão. Teve 2 expulsos no Não, jogo, mas- né? mas foi no final, foi no final. Mas o Luiz Felipe Scolari não tinha ganho com o Criciúma fazendo exatamente a mesma coisa. Sim. Era batendo em todo mundo ali. Era a e escola levou aquilo. dele, na verdade, né? E o Corinthians jogou muito bem a partida, com exceção do o ataque tava mais perdido no jogo, mas o meio-campo e a zaga jogando pra caramba. O Ronaldo fechou o jogo inteiro. Catou muito, Catou Ronaldo. muito. O Célio Silva foi o, cara, de longe o melhor Monstro, jogador em né? campo. Teve gol anulado pros dois lados, né? No comecinho do segundo tempo, quando tava 0-0 ainda, o Corinthians fez um com o Marques, tava impedido corretamente, foi anulado. No finalzinho do jogo, quando já tava 1-0 pro Corinthians, o Grêmio teve um a favor também, anular também impedido corretamente, então... E mesmo que valesse, não ia mudar nada do cenário. Não. Né? Mas enfim, o 0-0 é um jogo super tenso. No primeiro tempo foi um pouco mais estudado o jogo. No segundo tempo, o Grêmio começou a tomar mais atitude. E num contra-ataque foi que saiu justamente o gol do Corinthians. O gol foi marcado numa bola que o Souza pegou lá Sim. na defesa, né? Roubou no meio campo ali, quase no meio campo ali. Passou pro Marques, também fez uma Aham. bela jogada. Ele passou pro Viola, Passou que pro Viola. dividiu com o zagueiro ali. Dividiu pro zagueiro e a bola acabou sobrando pro Marcelinho. Aberta na direita pro Marcelinho, que Livre, fuzilou, com tranquilidade. Estufou as redes do Darley, né? Que também é outro goleiro que E fez saiu história. girando o Né? bracinho pra trás, que nem ele fazia. Comemorando que nem a Elis Regina, o pessoal falava. Ou helicóptero, enfim. E aí, até falando da final, o que é interessante também é que a gente fala muito de formação, essas coisas. Quando a gente jogou com o Ronaldo, André Santos, vamos Henrique, falar. Célio Silva, Henrique e Silvinho, que tinha acabado de vir da base. Isso. Zé Elias, Bernardo, Souza e Marcelinho, Marques e Viola. Era um Isso. 4-4-2 clássico, É. né? Aquele e bem vários anos 90 jogadores da mesmo. base, né? Você falou aí o Silvinho, o Zé Elias. Não, e quem o era Ronaldo titular, já era né? veterano, mas veio No da primeiro jogo, base. Quem era titular era o Fabinho. Era o Fabinho, né, que se que machucou no primeiro entrou jogo. o Marques. Entrou o Elivelto no primeiro jogo no lugar Isso. dele. E no segundo jogo ele foi segundo, substituído pelo Max e acabou entrando o Panzinho. Mas é no final interessante do jogo. falar, quer dizer, tanto o André Santos quanto o Silvinho foram campeões da Copa São Paulo aquele ano também. Então, em 95, em janeiro de 95, né? A Copa São Paulo tradicionalmente é sempre disputada Isso. no início do E ano. a Copa do Brasil começou logo em seguida, né? Ela foi de Sim, fevereiro sim, a junho, é. né? E aí você ter dois Foi final de jogadores março, Ju. vindo da base É curtinho, e era 3 meses. titulares e o André Santos deslocado, porque ele foi campeão na Copa São Paulo como zagueiro. Foi deslocado para lateral direita e cumpriu muito bem a função, tanto ele quanto o Silvinho. O Silvinho depois fez história. Ah, sim. Foi jogar no Barcelona, enfim, foi jogar na Europa e tal. O André Santos deu Colocou uma um sumida. Y no nome. Colocou um Y no nome, consultou numa numerologia lá. E o André Santos deu uma sumida e tal. Nem sei o que aconteceu com o André Santos. Mas era um bom time se você E escalar. o Zé Elias, né? sim, O Zé sem Elias dúvida. tinha Sim. 18 anos. O Zé Sem Elias dúvida. tinha subido em 93, sua primeira passagem do Mário Sérgio, né? No time titular, né? No time titular, exatamente. O Zé da Fiel, enfim, que depois também jogou na Europa com menos sucesso que o Silvinho. Mas se você pegar essa escalação do Corinthians, é muito boa. O time é muito bom. E só pra contar da confusão que teve no final do jogo, né, o pau comendo solto o jogo inteiro. Mas no primeiro tempo o juiz tinha distribuído o cartão a roda, então deu uma segurada na partida. No segundo tempo, acho que ele com medo de estragar o espetáculo, sabe? Parou de dar cartão. Mas o pau continuou comendo. comendo.
E a coisa foi até... Saiu o gol do Corinthians, que pro Grêmio era péssimo negócio, porque no agregado tava 3-1. Sim. E aí os caras precisam fazer mais 2 pra levar pros pênaltis, né? Então, aí o Grêmio passou na ignorância, vamos fazer o gol, deixa de bunda, de peito. E obviamente não conseguiu logo em seguida fazer o empate ali, que era importante pra eles. Quando começou a apertar, ficar aquele desespero, teve uma jogada na ponta lá com o Celo Silva, que ele tomou uma cotovelada na cara feia. O árbitro não viu a cotovelada, mas todos o time do Corinthians viu, aí fechou o tempo, invadiu o PM, aquela história, né? Invadiu o PM, final. Né? Aí a PM em voz separando. No fim das contas, quem foi expulso foi o Silvinho junto com o Paulo Nunes. Paulo Nunes, que tinha trocado ali um pontapé depois da primeira confusão Paulo inicial. Nunes já fazendo história como com a torcida do Clássico. Corinthians. Né? Clássico. Sempre. Não, enfim. Né? E o pau comeu, mas o jogo foi paralisado ali, acho que uns bons 6, 7 minutos, um bom tempo. Tanto é que foi Né? terminar aos 54. Foi 54, exatamente, foi longe. O Corinthians foi campeão. Sem dúvida. Gol do Marcelinho Carioca, que depois saiu falando de Jesus e tudo mais. Inesquecível, Marcelinho Carioca. Marcelinho né? Carioca, um personagem polêmico do Corinthians. E, Carão, fale um pouco mais desse personagem, por favor. O Marcelo Pereira Sursim, também conhecido como Pé de Anjo, né? Pé tamanho 36, por isso que era o Pé de Anjo, né? Tá vendo? Pezinho minúsculo, né? Pequenininho. Ele foi, de fato, um dos maiores ídolos do Corinthians. Tem alguns números legais aqui. Ele marcou 206 gols em 423 partidas. Ficou de 94 a 2001. Ele é o 5º maior artilheiro da história do Corinthians. Ganhou 10 títulos também pelo Corinthians. Então, Daí quase meio gol por jogo que ele jogou, né? 10 títulos, tudo aí. sabe quais são todos os títulos? sei, vamos lá. Vamos São lá. 4 paulistas, 95, 97, 99 e 2001. A Copa do Brasil. O Mundial em 2000. O Brasileiro de 98 e 99. A Copa Bandeirantes. E o troféu Ramon de Carranza. E é curioso que o Marcelinho ele saiu do Flamengo em 93, Saiu do Flamengo, né? é. Ele começou jovem no Era Flamengo. uma joia do Flamengo. Ele né? era super Sim. joia e ele saiu de lá contrariado. Ele não queria sair. Ele saiu alegando que o Flamengo tinha vendido o Marcelo. Ou venderia pra E pagar. ele era só o Marcelinho, né? Ele ficou Ele era mais só Marcelinho Marcelinho. Carioca porque o Corinthians tinha um Isso. Marcelinho também. Exatamente. Virou uma Assim que Paulista. ele, Que virou Marcelinho Paulista. assim que ele chegou, por causa do Marcelinho Paulista, né? Que virou Paulista, ele virou Carioca. E ele saiu falando que os caras tinham vendido ele pra pagar o salário dos zilionários, Romário, enfim, que era o time que tava sendo armado pelo Flamengo. Então ele chegou em 94 no Corinthians e, cara, foi amor Chegou à primeira barato, vista, na verdade. assim, Só chegou foi super pra barato. pagar, mas o Corinthians conseguiu um negócio espetacular, não pagou nem $1 milhão. Eu lembro que Exatamente. foi uma Foi quantia uma pechincha, muito, né? foi uma coisa muito Por uma barata. joia, né? Por uma É. joia da época do futebol Um brasileiro, jogador né? novo e tal. Exato. E nessa época ele já tava criando essa fama de provocador, polêmico, mas foi amor à primeira vez. O Marcelinho foi super importante já em 94, né, na Copa Bandeirantes. Em 95 ele foi, enfim, um dos grandes protagonistas. Na Copa do Brasil ele marcou vários gols, teve as oitavas de final, se não me engano, aqui que eu anotei. Ele marcou 3 gols, um na ida e um na volta, 2 na volta contra o Rio Branco. Já tava despertando essa questão dos gols de falta, né, então... Esse gol que ele marcou no primeiro jogo da final foi espetacular. O Derlei ficou estático Parado, no chão. né? Curiosamente, Quem não viu, dá uma procurada no YouTube aí que é muito bonito. é lindo. E curiosamente, 2 meses depois disso, ele viria a marcar aquele gol antológico de falta no Veloso, lá contra o Palmeiras na final do Paulista. Não, sem barreira. Não foi esse. Foi o do. Não foi o sem barreira esse? Foi aquele de cobertura que o Kleber pode tenta, crer, pode crer, tenta pode cabecear no Não, achei que ângulo. tinha Né? sido aquele do sem barreira. Na Aquele final sem do barreira- Paulista, né? Na final do Na Paulista. final do Paulista, É. isso. Achei que tinha sido sem barreira. E aí, a curiosidade aí também, que ele já tinha essa fama de provocador, e ele tem uma história que ele pede pro Bernardo defender na final, porque Ah, a é. galera já queria bater nele feito louco todo jogo. E ele falava, pô, eu era pequenininho, gostava de provocar, não sei o quê. Aí chegou na final, lá pediu pro Bernardo, falou, Bernardo, me ajuda aí a não apanhar, porque os O caras vão Bernardo querer... que era um cara gigante, né? enorme, né? Era a dupla do Zé Elias no volante, mas, meu, o Bernardo era Tradicional tipo o Rincon, cão de né? guarda, né? Tipo o Rincon, né? Então, assim, o Marcelinho foi muito importante, junto com o Viola, Ronaldo, ele foi um dos mais importantes aí, pilares, né? Quantos- Mesmo sendo jovem, né? Quantos gols ele marcou na Copa do Brasil? Ele foi o artilheiro, junto com o Viola, com 6 gols. Os dois marcaram 6 gols. Os dois marcaram 6 gols. E ele teve essa importância principalmente no começo do torneio, que ele marcou 3 gols contra o Rio Branco. Mas na fase final, ali, né? sim, No sprint sim. final. Ele marcou contra o Vasco no Maracanã. Marcou Marcou nas o duas gol da partidas final. contra os As Grêmio, duas da partidas da Os final. dois últimos gols foram dele, Foram né? dele, O gol sim. da virada e o gol do título. Curiosamente, no- os dois aos 27 do segundo tempo. Acho que ele cronometrava, tá na hora do gol. É agora. É agora, bate o alarme. Agora ali, os caras não né? vão mais conseguir empatar, vão ficar no desespero, né? Eu acho que o Marcelinho, pra mim, foi o maior jogador que eu vi em campo, no estádio, com frequência e tal, já acompanhando o time com Sim. mais frequência. Né?
Jogava muito. E eu preciso falar também de outro personagem nessa conquista. Quem comandou que foi o nosso treinador, né? O Eduardo Amorim. O Eduardo Amorim, como o Carille, o Eduardo Amorim foi jogador do Corinthians. O Carille teve uma passagem rápida pelo Corinthians, ele nem chegou a jogar, né? Mas ele foi jogador do Corinthians, enfim, apesar de não ter entrado em campo. O Eduardo Amorim não foi jogador, jogou mais de 300 partidas pelo Corinthians, mais precisamente 336 jogos ele fez com a camisa do Corinthians. Quase o mesmo tanto que o Marcelinho, né? Mas eu lembro de a figurinha do Eduardo num álbum da Copa União ali. Enfim, e os dois se tornaram treinador, eles primeiro viraram auxiliar, né? E depois viraram treinador. O Carille passou 9 anos para virar treinador. O Eduardo Amorim tem uma passagem mais rápida, foram apenas 2 anos. Ele chegou no Corinthians auxiliar do Mário Sérgio, né? E, enfim, o Mário Sérgio sai e depois, enfim, acaba voltando no início de 95, o Mário Sérgio volta. O Corinthians consegue convencer o Mário Sérgio que ele não é um grande comentarista, que ele é melhor treinador. O Mário Sérgio fica 3 meses no cargo e fala, não, eu acho que eu sou o melhor treinador. E sai alegando pressão, estou sentindo muita pressão e tal. Como se o cargo do técnico do Corinthians não tem pressão nenhuma. Não tem nada. Relax, assusta. Com certeza, pressão ele não tem sendo comentarista, ele voltou a ser comentarista e veio a falecer depois no acidente da Chapecoense lá, infelizmente. E montou grandes times com o Corinthians, montou times bons. Então, esse time foi muito ele acabou treinando em outras equipes, mas a grande, enfim, a passagem de treinador mais marcante dele foi o de 93 com o Corinthians, e que o Corinthians fez uma campanha praticamente invicta no Campeonato Brasileiro. Veio a perder na semifinal pro Vitória, e a volta dele em 95 era interessante, mas ele acabou, enfim, sentindo a pressão e saiu. O Dualib, acho que de olho um pouco na falta de dinheiro do clube, subiu o auxiliar, que ficou auxiliar até conquistar esse título. O Corinthians só assinou, o Eduardo falar que ele só assinou o contrato como treinador do Corinthians depois que ele ganhou esse título de 95. Até lá ele ganhava salário e continuava sendo auxiliar. Curioso, né? E ganhou outro pouco depois, né? Ganhou o segundo título dele pouco depois. Em cima do Palmeiras. O que ajudou demais ele a continuar enfim, é treinador até o ano seguinte, em 96, quando ele sai do Corinthians. A grande glória dele foi essa vitória sobre o Grêmio, e depois ele sai numa derrota também contra o Grêmio na Libertadores de 96. O Corinthians perde 3-0 lá, e aí ele é dispensado do Corinthians. Mas ele teve uma carreira de jogador, ele começou em Mineiro, né? O Eduardo Amorim Mineiro, começou pelo Cruzeiro e conquistou vários títulos no Cruzeiro. Ele chega ao Corinthians já depois dos 30 anos, né? Com 31 anos, mas ainda faz 330 e tantos jogos. Jogava de meia e ponta, mas não era considerado um atacante que fazia gols. Ele marcou apenas 10 gols no Corinthians. Quer dizer, mais de 300 jogos e poucos gols. Mas ele permaneceu no clube por 7 anos, então não dava para ser... Enfim, apesar dos poucos gols, havia um talento no Eduardo Amorim, seja no vestiário... E que títulos ele conquistou com o Corinthians como jogador? Como jogador, ele foi bicampeão paulista, pela democracia corintiana, né? 82 e 83. Fez parte da democracia. Já estava na democracia. Enfim, aí o Eduardo Amorim foi treinar vários outros times, treinou o Atlético Mineiro, a Portuguesa, e depois foi pro futebol grego. Parece que fez uma carreira razoável lá no futebol grego. Voltou para o Brasil e fundou em 2009 uma empresa que negociava e revelava jogadores com o César Sampaio. Eu não consegui descobrir se essa empresa ainda existe, mas eu acho que ela já não existe mais. A última notícia que eu tinha é que em 2012 ele estava treinando meio que de favor um time lá do interior de Minas. Enfim, mas também sem grande sucesso. Tem uma história curiosa, tem uma entrevista que ele deu faz pouco tempo, que o cara ele já era técnico do Corinthians e o rapaz vai falar pra ele assim, você lembra então, eu vou falar isso, calma, desculpa, cara. Você me perdoa, você já tinha falado do cara, eu achei que tinha acabado. Você me perdoa, viu? Porra, tá furando os olhos da minha. Você já tinha falado do cara, eu falei, eu não sei se ele viu essa história. Ele começou a carreira do Corinthians como treinador em 95. O Carille passou pelo Corinthians justamente em 95. E aí foi perguntado depois, quando o Carille assumiu o Corinthians, até pelo paralelo da história de ser um ex-jogador do clube e de estar assumindo interinamente, depois assumiu de verdade a equipe. Com sucesso e tal. Se ele lembrava do lateral esquerdo Fábio Luiz, que na época o Carille era Fábio Luiz, lateral esquerdo. E o Eduardo Amorim não lembrava, né? O Carille passou pelo Corinthians, treinou algumas vezes ali, mas, enfim, ele nem chegou a ser escalado, enfim. Então, o Eduardo Amorim nem lembrava. Depois, quando falaram pra ele, o Fábio Luiz e tal, o Carille... Aí ele foi olhar umas fotos, sim, eu lembro do garoto, enfim. Mas ele tem essa característica de ter sido o único até agora ex-jogador que jogou de verdade, que foi campeão como treinador. O Carille
foi jogador, mas nunca entrou em campo com a camisa do Corinthians, né? Um treinador que conquistou aí a nossa primeira Copa do Brasil. O Corinthians foi o primeiro paulista a conquistar a Copa do Brasil. Sim. O primeiro paulista a chegar na final da Copa do Brasil, inclusive, né? Então nenhum paulista tinha chegado na Copa do Brasil até aquele ano. Eu queria falar um pouquinho disso. Eu não quis falar isso no começo, porque primeiro eu queria falar sobre o campeonato todo, sobre tudo que aconteceu. Mas como você mesmo falou, né? Até aquele momento era um campeonato meio assim, a SBT transmitia, etc. Ele ganhou importância depois do Corinthians conquistar. Assim. Sim. Ganhou importância porque o Corinthians conquistando isso, imediatamente, São Paulo, Palmeiras, Santos queria ganhar também. Começaram a invejar, né? Começaram a falar, não, então esse campeonato tem que ganhar. Tentam até hoje, né? Alguns tentam até hoje. E rolou e o SBT atingiu, transmitindo a final, atingiu níveis de audiência na época espetaculares. Nossa, exatamente. SBT, né? E aí vale falar assim, então nenhum time gigantesco tinha ganho. Não, o Flamengo já tinha sido campeão da Copa do Brasil antes, e mesmo assim a Copa do Brasil não tinha ganhado essa importância toda, né? Depois que o Corinthians ganhou, que virou um negócio com uma projeção, assim, todo time agora queria ganhar Ainda aquilo. não virou pro Gibson, né? Vou discordar muito do Gibson, porque ele tem a Copa do Brasil tem uma importância enorme para o futebol nacional. Porque essas federações pequenas, que foram a razão pela qual a Copa do Brasil foi criada, elas dependem disso, até por conta da grana que rola, né? Os times que são campeões, etc., jogam, se chega numa segunda, numa terceira fase, paga o salário o ano inteiro dos jogadores com isso. E de vez em quando vem um asa de Arapiraca, vem ganhar de time grande aí, né? Exatamente. Bom, mas estamos mudando um pouco de assunto aqui, e o assunto é a conquista do Corinthians em 95, o que abrilhantou assim, esse ano de 95. O Corinthians viria a ser campeão paulista logo em seguida também. E tinha ganhado também o samba, a Escola Gaviões Fiel ganhou o samba. É verdade. Exatamente. Primeiro título foi um ano bem legal. Muito bem lembrado, em 95 a Gaviões ganhou com foi um ano que o samba. O primeiro semestre eles ganhou tudo. Verdade. Foi em espaço curto de tempo. Foi um ano bem gostoso de se viver, mesmo quando você tinha 7 anos. Né? Mas foi legal, foi divertido. Bom, meus amigos, acho que é isso. Encerramos este podcast 445. Mas não sem antes a gente lembrar das nossas redes sociais, né? Você pode nos escutar no Spotify, no Apple Podcast, Deezer e SoundCloud. Assistir o nosso podcast na íntegra no YouTube e também as nossas lives no YouTube, né? E ver trechos e os nossos craques de jogos eleitos no Instagram e no Facebook. Trechos também estão no TikTok. Lembrando, então, semana que vem voltaremos 100% o nosso podcast, nossa live, da maneira tradicional, todo mundo aqui falando do Coringão. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians!